Vamos falar sobre superdotação? Entender como que o cérebro de um superdotado funciona de maneira diferente de um cérebro comum é fundamental para que a gente perceba que a superdotação ela não envolve somente alta capacidade intelectual, mas é uma condição cercada de desafios psicológicos e sociais. Então, o objetivo de hoje é que todos os médicos, estudantes, curiosos sobre o funcionamento da mente humana entendam como que o cérebro do superdotado funciona e qual é a diferença entre superdotação e altas habilidades. Vamos lá? Para começar a nossa conversa, vamos começar com a definição. Qual é a diferença entre superdotação e altas habilidades? Superdotação é uma condição de origem genética que modifica o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, o superdotado, ele nasce superdotado. Ele não depende do ambiente para que ele tenha essa condição. A superdotação, ela se comporta em espectro, o que significa que existem graus diferentes de superdotação. E ela acontece quando o indivíduo tem habilidades muito acima da média para a faixa etária e uma capacidade muito grande de fazer um raciocínio transversal, o que significa que os cérebros com superdotação têm uma capacidade muito grande de associar ideias de áreas diferentes do conhecimento. Já as altas habilidades são muito mais comuns e podem acontecer sem que o indivíduo tenha a superdotação como condição. É possível que um indivíduo seja genial na sua área, tenha uma alta habilidade de maneira isolada e não tenha a condição superdotação. Diferente da superdotação, altas habilidades, elas podem ser treinadas e desenvolvidas, em especial quando existe uma aptidão para isso. Já a superdotação, por ser de origem genética, ela é determinada. Ou seja, caso você não tenha condição de superdotação, você não vai desenvolver a superdotação ao longo da vida, mas você pode desenvolver altas habilidades de maneira específica. A maior dificuldade para definirmos superdotação é o fato de que o conceito de inteligência é muito debatido nas neurociências. Então, quando a gente vai revisar a literatura e fazer o estudo do tema, a gente tem modelos teóricos diferentes definindo o que é a inteligência humana. Para a gente alinhar a nossa conversa aqui, a gente vai usar 3 modelos principais. O primeiro modelo é o modelo teórico de John Carroll dos 3 estratos, que defende a existência de um fator G, que é algo central, intrínseco, absolutamente individual e imutável. Seria um fator G central de inteligência que abraça todos os outros tipos de inteligências do indivíduo. Esse fator G nasceria com o indivíduo e permaneceria imutável ao longo da vida. Logo, pessoas com um fator G mais alto tenderiam à condição de superdotação. O segundo é o modelo teórico de Renzulli, que defende a existência de 3 pilares que englobam a inteligência humana. O primeiro é o pilar analítico, o segundo é o pilar criativo e o terceiro é o envolvimento com a tarefa. Indivíduos superdotados teriam os 3 pilares acima da média, em especial uma altíssima capacidade de envolvimento com tarefas, uma motivação muito grande de se manter engajado em tarefas do interesse. O terceiro modelo
é o modelo da inteligência fluida e da inteligência cristalizada. Inteligência fluida a gente poderia entender como algo próprio do indivíduo que não depende do repertório de conhecimento construído ao longo da vida. É como se fosse a capacidade de fazer raciocínios que solucionam problemas. A inteligência cristalizada é o conhecimento que você adquiriu e transformou em habilidades ao longo da vida. Logo, tendo a ver com o repertório, a inteligência cristalizada, ela pode aumentar ao longo da vida. E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de altas habilidades. Já a inteligência fluida, como ela já é determinada, ela tende a decrescer ao longo da vida. Ela não é alimentada necessariamente pelo repertório, pelo conhecimento que você adquiriu. Características muito comuns em indivíduos com superdotação são aprendizado rápido, curiosidade intensa, pensamento abstrato muito bem desenvolvido e senso crítico, normalmente com altos padrões morais. Definir a superdotação com base em um corte de QI é equivocado e não existe um teste específico que defina o que é a superdotação e que faça o diagnóstico dessa condição. Na verdade, a gente não vai falar nem em diagnóstico, porque ela não é considerada um transtorno. O indivíduo superdotado, ele tem necessidades educacionais especiais, mas ele não tem um transtorno caracterizado. No CID, por exemplo, como acontece no TDAH, no transtorno do espectro autista, apesar de ser uma condição do neurodesenvolvimento, não é considerado um transtorno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os mitos que envolvem essa condição. O mito número 1 é: todo superdotado é bom em tudo e tem altíssimo desempenho. Isso não é verdade. A gente tem pessoas com superdotação que, inclusive, não apresentam um bom desempenho escolar. Justamente porque o nosso modelo educacional ele não é preparado para os indivíduos que têm a condição de superdotação. O mito número 2 é: todo superdotado tem sucesso ao longo da vida. Isso também não é verdade e deriva da mesma problemática, que é a nossa sociedade, o nosso sistema cultural e educacional, ele é construído para o funcionamento de um cérebro comum, padrão, típico. Quando a gente tem uma condição do neurodesenvolvimento que faz com que o cérebro funcione de uma maneira diferente, como é o caso da superdotação, pode haver grandes dificuldades de adaptação ao modelo social, cultural e educacional já existente. Isso pode levar o superdotado a sentir um isolamento social e emocional muito profundo, tédio diante da necessidade constante de novos aprendizados, que nem sempre é suprida pelo modelo educacional padrão. E, além disso, pode haver uma pressão, quando a superdotação é identificada, uma pressão por desempenho. Então, a gente vai conversar a partir de agora quais são os aspectos neuroanatômicos e neurofuncionais diferentes do cérebro superdotado e quais são os impactos reais disso na vida de quem tem superdotação. Como o cérebro superdotado funciona de forma diferente do cérebro comum. Estudos de neuroimagem já mostram que a gente tem uma conectividade maior entre diversas regiões do cérebro, o que facilita o processo de aprendizado e aumenta a criatividade. O principal modelo que tenta nos dar essa resposta é o modelo de integração parieto-frontal. O que significa isso? Significa que existe uma conexão melhor e maior entre duas regiões do cérebro responsáveis pela inteligência. A região frontal, que é a região responsável pela tomada de decisões, pelo controle de impulsos, pelo pensamento abstrato, e as regiões parietais, que são regiões do cérebro responsáveis pela recepção dos estímulos sensitivos e pela recepção dos estímulos visoespaciais e processamento. A comunicação entre essas duas regiões do cérebro de maneira mais rápida e mais eficiente é um dos modelos que busca explicar
a superdotação? A gente tem diversos estudos na área, eu vou deixar algumas referências aqui embaixo para vocês, inclusive que mostram alterações de estruturas relacionadas aos neurônios. Por exemplo, o aumento da espessura da bainha de mielina, que é uma camada que recobre alguns neurônios e facilita a passagem do estímulo elétrico. E o que a neuroplasticidade tem a ver com a superdotação? O conceito de neuroplasticidade envolve a influência que o ambiente pode ter na reconfiguração dos padrões neurais. Então, o nosso cérebro, ele é plástico, ele responde às influências externas e ele pode mudar o seu desenvolvimento de acordo com influências positivas ou negativas recebidas do meio ambiente. Ainda que a gente tenha uma condição genética determinante para a superdotação, a gente pode ter ambientes que favorecem o desenvolvimento dessas habilidades de forma plena e ambientes que não favorecem esse tipo de desenvolvimento. E é levando em consideração esse conceito que a gente vai falar sobre os principais desafios enfrentados pelas pessoas com superdotação. Para a gente conversar de forma clara sobre isso, eu dividi em 3 categorias. A gente vai começar conversando sobre os desafios sensitivos, depois os desafios psicológicos e os desafios sociais. Do ponto de vista sensitivo, a gente tem os nossos sentidos como as principais vias de entrada de informações no nosso cérebro: olfato, visão, audição, tato. No caso da superdotação, a gente tem um cérebro potencialmente hiperexcitável, que recebe esses estímulos de uma maneira muito intensa. Então pode haver sensibilidade à luz, sensibilidade aos sons, sensibilidade ao toque, gerando respostas emocionais por conta dessa hipersensibilidade. Então, ambientes muito barulhentos, ambientes muito iluminados, podem funcionar como um desregulador emocional, justamente por esse cérebro ser um cérebro hiperexcitado do ponto de vista dos sentidos. E aí a gente migra para entender um pouco dos desafios psicológicos. Um conceito fundamental na superdotação é o conceito de assincronia. O que significa isso? Do ponto de vista intelectual, o superdotado geneticamente já se desenvolve de uma maneira muito rápida e muito intensa desde fases muito precoces, desde criança. Então é comum que crianças com 5, 6, 7 anos de idade já comecem a apresentar questionamentos existenciais, que elas configuram pelo fato de terem uma racionalidade muito desenvolvida. Então, imaginem um cérebro infantil se perguntando, se questionando sobre as questões mais profundas da existência, sem um desenvolvimento emocional compatível para lidar com essas questões. É isso que a gente chama de assincronia. A diferença do desenvolvimento intelectual em comparação com a velocidade do desenvolvimento emocional do cérebro superdotado. Uma das principais consequências que isso pode trazer, de forma precoce também na fase adulta, é o profundo senso de não pertencimento. Um isolamento psicológico e social muito grande por não conseguir encontrar pessoas com interesses compatíveis e facilidade de ter conversas profundas e significativas, que nutrem o cérebro superdotado. Então, um dos objetivos desse vídeo, de trazer esse tema para a nossa discussão, é a gente possibilitar integração. Quanto mais conhecimento a gente tem da condição superdotação, a gente reduz essa percepção do superdotado de não pertencimento, a gente facilita os encontros, já que a gente aumenta a identificação da superdotação e, portanto, o encontro entre pessoas que se identificam com a condição e que podem fazer trocas de experiências, reduzindo a sensação de solidão, de isolamento social. E, ao mesmo tempo, a gente reduz um sofrimento individual relacionado à inadequação. Então, trazer esse tema à tona
tem o objetivo de esclarecer e de reduzir sofrimento. O terceiro desafio é o desafio social, que envolve as questões educacionais e a forma como a nossa cultura e a nossa sociedade está construída. Imaginem que a gente tem um cérebro sedento por conhecimento, com uma curiosidade extrema e uma velocidade de aprendizado muito rápido. É muito comum que tanto os pais quanto as escolas não estejam preparados para esse tipo de funcionamento. E o superdotado pode vivenciar uma sensação de tédio e frustração relacionados às demandas intelectuais não atendidas. É extremamente desafiador porque a gente tem um modelo educacional que precisa dar conta de um funcionamento individual, diferente, de diversos cérebros típicos e atípicos. E a gente tem dentro de casa, muitas vezes, os pais sem um esclarecimento adequado relacionado a essa condição, que frequentemente ficam esgotados emocionalmente pelas demandas excessivas trazidas por essa criança. E aí a gente começa a ter um ambiente que não ajuda no desenvolvimento das potencialidades desse cérebro que é tão especial. Diante de todos esses desafios que a gente conversou, e entendendo que a superdotação não envolve somente uma alta inteligência, mas que envolve desafios psicológicos, emocionais, sociais, é extremamente importante a gente divulgar essa informação. Somente com a divulgação do conhecimento a gente consegue construir relações humanas mais reais e mais sólidas. A gente consegue reduzir sofrimento individual e sofrimento coletivo. Então, o objetivo desse vídeo é esse. Eu peço que vocês divulguem essa informação, compartilhem o vídeo, comentem, tirem as suas dúvidas para que a gente possa trazer à tona esse tema que é tão importante e que, desenvolvendo esses cérebros superpotentes, a gente consegue tanta contribuição para o nosso mundo e para a nossa sociedade. Agora, para finalizar o vídeo, uma pergunta que eu recebi com muita frequência quando eu abri a caixinha no Instagram foi: é possível um cérebro comum desenvolver altas habilidades? E a resposta é: depende. Depende da habilidade que se quer desenvolver e depende do tempo de treinamento disponível para isso. Vamos construir esse raciocínio juntos. As redes neurais no cérebro são um enorme sistema de estradas por onde passam os sinais elétricos que conectam os neurônios. Quando a gente aprende uma informação nova ou vive uma experiência emocionalmente marcante, a gente forma uma rede neural, que é uma estrada. Quanto mais a gente usa essa estrada, revisando o que a gente aprendeu, revivendo a experiência que a gente teve, mais forte fica essa estrada e de mais fácil acesso. A gente fortalece a conexão entre esses neurônios. O intrigante é que quanto mais forte são essas estradas, mais fácil fica de acessá-las e mais rápido fica esse acesso. No cérebro do superdotado, esse acesso é forte e rápido de uma maneira espontânea. Para quem não tem superdotação, a possibilidade de desenvolver as altas habilidades é através da repetição. Então, todas as vezes que a gente repete o aprendizado ou repete a experiência, a gente está fortalecendo essas estradas neuronais para que a gente consiga acessar de maneira mais rápida e mais intensa. E mais fácil, portanto. Então, a analogia que eu gosto de fazer é: o aprendizado funciona como uma ginástica para o cérebro. Da mesma forma que a gente consegue construir músculos através da atividade física, a gente consegue construir e reorganizar as nossas redes neurais através do aprendizado e de novas experiências. A repetição e a tolerância ao erro, sem frustração durante o processo de aprendizado, são a chave para a inteligência. Se você se identificou com a superdotação, procure ajuda e apoio. Se você conhece alguém com essa condição, compartilhe esse vídeo
compartilhe informação. Comente também sobre as suas experiências aqui embaixo. E se você gosta do tema neurociência e comportamento humano, se inscreve no canal, que a gente vai seguir conversando sobre esses temas que têm um impacto real na nossa vida. Afinal de contas, entender como o cérebro funciona é a chave para o começo da nossa liberdade. Até o próximo!